tudo bem? Hoje então a gente vai falar um pouco sobre a função dos pincéis. Esses temidos que muitas vezes você tem vários e não sabe qual serve para o quê. Então, com vocês, os pincéis e suas finalidades. Bem, quero começar trabalhando com vocês então a questão das esponjas. Sim, elas mesmas, porque elas são muito mais antigas do que os pincéis e tem muitos produtos que vêm com esponja que você pode dar alguma finalidade para elas. Então vamos lá, a gente vai começar pelas esponjas atoalhadas, que são aquelas de tecidos, super comum. As maiores podem servir para depositar pó, tem as menorzinhas que a gente usa bastante para fazer técnica baked e tudo mais. E tem várias esponjinhas, inclusive, que vêm na embalagem de produtos que você pode estar utilizando para apoiar na pele quando estiver fazendo sua cliente, né, ou até mesmo para colocar algum determinado produto. Lembrando que as esponjinhas atoalhadas são mais indicadas para texturas em pó. Então produtos como pó, blush, sombra, texturas sólidas, a gente sempre vai utilizar as esponjas atoalhadas. Resolvido? Foi! Depois das esponjas atoalhadas, a gente tem a esponja de látex. A famosa queijinho, aquela que vem tipo uma pizza com vários pedacinhos. Essa mesmo, a queijinho. Essa esponja é muito antiga e muito utilizada ainda, principalmente para aplicação de corretivo ou de contorno. Só temos que lembrar que as esponjas de látex são descartáveis, não tem como higienizar. Não limpa 100% a bactéria aqui dentro dela, ok? Também tem essas texturas redondinhas, tipo disco, que também é uma esponja de látex. E outro material que começou a surgir nos últimos anos foi primeiro a famosa Silisponge, que é uma esponja de silicone, que é muito indicada para a gente passar produtos cremosos. Por exemplo, do cake, pancake, clown, produtos que são à base de óleo ou produtos que podem estragar a sua esponja de látex. Porque como é um silicone, você consegue lavar ele tranquilamente e vai estar pronto para usar novamente. E claro que depois desenvolveram as esponjas 360, que você pode utilizá-la seca ou úmida. O ideal é que utilize a úmida, para evitar que entre produto dentro. Mas às vezes ela ficando úmida, a possibilidade de mofar é grande. Então você vai ter que sempre manter ela em um lugar bem arejado e depois sempre que usar de uma cliente para outra, limpar elas com sabonete antibactericida, ok? E a mais nova tecnologia, que são as esponjas de poliuretano, que é um material que ele absorve menos base, então ele acaba durando mais e quase nunca mofa, né? E também pode ser utilizado seco ou úmido. Depois de falar para vocês sobre as esponjas, eu quero falar sobre a textura de pincéis. Quem nunca teve dúvidas de qual era melhor, sintético ou natural? Que pincel comprar? Bem, vamos à diferença. Um pincel natural tende a ter a cerda, como o nome dele já diz, natural. Então elas não são iguais, ela tem espessuras diferentes. Umas vão ser um pouco mais finas, outras um pouco mais espessas. O pincel sintético tem as cerdas todas polidas, exatamente igual como é fabricado. Então, eu particularmente sugiro para vocês que tenham os pincéis de pele, base, corretivo, pó, pincéis sintéticos, porque para efeito de polimento é muito mais bonito e harmonioso por conta das cerdas serem sintéticas e todas elas terem a mesma espessura. Já o natural, eu indico para quando você quer utilizar para fazer óleos, efeito de esfumado, aplicação de sombra, a gente precisa de um efeito mais leve e descontinuado. Esses pincéis dão um efeito muito mais natural. Passada a parte dos pincéis, a gente vai entrar na função de cada um deles. Estão preparados? Anotem tudo, pois eu vou mostrar dicas preciosas de quais pincéis você pode estar utilizando na sua maquiagem, quais talvez você não tenha e precise investir para o seu kit para poder melhor atender suas clientes.